Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer e também sobre a relação Brasil-Estados Unidos, que foi intensificada depois da visita de Jair Bolsonaro àquele país. Nos últimos anos nós temos vivido um momento de inflexão em nosso país, um momento de mudança. Esse momento tem início com a Operação Lava Jato, tem também um grande marco no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, na eleição de Jair Bolsonaro para a presidência do nosso país e também nessa renovação que houve no Congresso Nacional no último pleito, no pleito do ano passado. E nós estamos vendo reflexos dessa mudança nesta semana, porque nós tivemos, por exemplo, nesta semana o Brasil votando a favor de Israel na ONU depois de muitos e muitos anos. O Brasil, durante os governos de Lula, durante os dois mandatos de Lula, votou sempre contra Israel. Durante o governo Dilma, votou sempre contra Israel. Durante o governo de Michel Temer, votou contra Israel sempre. E até mesmo no governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil votava contra Israel. Quer dizer, faz muitos e muitos anos, décadas, que o Brasil não vota a favor de Israel na ONU, na Organização das Nações Unidas. Mas nesta semana o Brasil votou a favor, quando alguns países se levantaram para tentar punir Israel na ONU por causa da reação de Israel aos ataques que aquele país sofreu por parte de terroristas. No entanto, Israel acabou tendo o apoio de países como Estados Unidos, como Reino Unido, como Austrália e como Brasil e outros mais que votaram a favor de Israel contra essa punição, e aqueles países de sempre com quem o Brasil se aliava nas votações na ONU votaram contra Israel, aqueles países que são conhecidos por serem ditaduras de esquerda, ditaduras islâmicas, enfim. O Brasil se aliando a Israel depois de muitos e muitos anos votando contra Israel. Outra notícia dessa semana que mostra quão profunda essa mudança que nosso país está vivendo é a prisão do ex-presidente Michel Temer. Pense bem, há alguns anos, se alguém dissesse para você que o ex-presidente Lula seria preso, que o ex-presidente Michel Temer seria preso, que ex-presidentes da Câmara seriam presos, que ministros de Estado seriam presos, que os donos das maiores empreiteiras do Brasil seriam presos, que banqueiros seriam presos, você acreditaria nisso? Você diria que isso realmente iria acontecer, que o Brasil estava caminhando para isso? Não. Porém, nós estamos vivendo, repito, nesses últimos anos, um período de inflexão, de mudança, de reviravolta de mentalidade, de política. Não estou dizendo que estamos começando um momento de perfeição, onde não haverá mais erros, problemas, nada disso. Mas o Brasil chegou a um ponto em que, depois de tanta oração e depois de tanto sofrimento, nós estamos vendo finalmente uma mudança surgir no horizonte. Não é a solução de todos os problemas, porque solução de todos os problemas só em Cristo e em mais ninguém, porém é uma melhora. E a gente ora para que isso aconteça, para que haja uma melhora, porque nosso país tem sofrido muito com corrupção, enfim, com vários problemas, com criminalidade, com violência, e isso precisa mudar, O ex-presidente Temer foi preso, há 10 inquéritos contra ele, o que é muito grave, porque significa dizer que ele vai passar por vários julgamentos e a chance dele de não ser condenado em nenhum desses casos é muito pequena, a chance de ele não ser condenado. E tivemos também o ministro Moreira Franco preso, que é sogro do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que durante essa semana chegou a criticar abertamente o projeto anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, inclusive tratando o Sérgio Moro de uma forma deselegante, dizendo que não conversava com ele porque ele é funcionário de Bolsonaro, subalterno.
Ele é ministro da Justiça, representante do governo, o projeto anticrime foi elaborado por ele e o presidente da Câmara disse que não conversa com ele, só conversa com o presidente. Que é isso? E o Moro respondeu elegantemente. Houve gente até que criticou uma frase da resposta dele, apesar de ter sido elegante, dizendo que ele estava querendo falar em nome da nação. Mas o que é que ele fala ali quando ele se refere aos anseios da nação? Ele fala que o Brasil não suporta mais tanta criminalidade, tanta corrupção e tanta violência. O projeto vem justamente para tentar diminuir isso. E eu pergunto, isso não poderia ser dito não só por ele, mas por qualquer brasileiro, não importa a sua posição? Será que a maioria esmagadora da população brasileira, se não todos, não quer o fim da corrupção, o fim dessa onda de criminalidade em grande intensidade, em níveis alarmantes, essa onda de violência no Brasil? Será que nenhum brasileiro quer isso? Nenhum brasileiro de bem? Então temos no Brasil hoje uma guerra entre a velha política e a nova política. A velha política já disse que para apoiar a reforma da Previdência que o país precisa, a nova política, o pessoal que representa a nova política, tem que apoiar o fim da Lava Jato e deixar de lado essa lei anticrime. O governo e os demais políticos da nova política, vamos chamar assim, já disseram que não vão fazer isso, já sinalizaram que não. E agora nós temos um impasse no país, uma guerra que está surgindo. E isso é motivo para nós orarmos mais e mais por nosso país, para que saia desse impasse, porque a reforma da Previdência é imprescindível para o país, mas ao mesmo tempo o Brasil não pode ceder a esses desejos da velha política para aprovar a imprescindível reforma da Previdência. Não dá para fazer esse tipo de negociação. Esse é o impasse que nós estamos vivendo. E é fruto desse momento de inflexão. Estamos chegando ao ápice dessa disputa. E só com muita oração, com graça de Deus e com sabedoria e iluminação do Espírito Santo na mente das autoridades que podem tirar o Brasil dessa situação, é que a gente vai ver realmente um desfecho que será o melhor para o país, onde nem esses anseios ruins serão cumpridos, nem a reforma da Previdência deixará de ser aprovada, pelo contrário, ela será aprovada, deve sofrer algumas modificações, é natural que isso aconteça, mas o importante é que ela seja aprovada para o bem de nosso país. E finalmente, não poderíamos deixar de falar sobre a excelente visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos. Excelente porque os resultados foram maravilhosos. Por exemplo, os Estados Unidos acenou claramente para o Brasil entrar na OTAN. O Brasil também recebeu o aceno positivo do governo americano para entrar na OCDE, ou seja, a Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que reúne os países mais ricos do mundo. É verdade que o Brasil, para entrar na OCDE, vai ter que abrir mão de seus privilégios na OMC, na Organização Mundial do Comércio, mas vale a pena, pelo que o Brasil vai ganhar entrando na OCDE, pelos investimentos que vão entrar no Brasil. Algumas pessoas têm criticado, dizendo não é interessante. Mas você sabia que já há muitos anos o Brasil estava tentando entrar na OCDE? Justamente porque é mais vantajoso e o Brasil não entrava de jeito nenhum por causa desse ranço anti-americano do Brasil, nesse ranço terceiro-mundista do Brasil, essa coisa de ser anti-americano, de ser de esquerda, enfim. E aí o Brasil não tinha as portas abertas para entrar lá. Mas agora o Brasil tem, porque a mentalidade daqueles que lideram o nosso país, que estão liderando o nosso país neste momento, é diferente do que se via antes. E hoje você vê então um aceno positivo para o Brasil entrar no OCDE. O Brasil tentou tanto entrar antes e não conseguiu. Agora que está entrando, aqueles que são ressentidos pela subida ao poder de pessoas que defendem essa nova mentalidade, estão agora querendo rebaixar essa porta que se abre para o Brasil, dizendo que não é tão bom, seria melhor continuar no OMC. Claro que é melhor o Brasil entrar no OCDE, claro que é. O Brasil perde privilégio no OMC, sim, perde. Mas o que ele ganha entrando na OCDE
é muito maior do que os privilégios que ele vai perder abrindo mão de muita coisa que tem direito lá no OMC. Outra coisa também é a base de Alcântara, que estava há muitos anos parada, só dando prejuízo para o Brasil e finalmente agora vai ser utilizada. E veja que o acordo assinado foi maravilhoso, como disse o ministro de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes. É um acordo em que a base vai ser utilizada pelos americanos, agora passa a ser Base Espacial de Alcântara, para que sejam feitos lançamentos de foguetes, enfim, satélites, e o Brasil vai receber por isso, vai ser bom financeiramente para o Brasil. E como se não bastasse isso, no acordo também tem o compartilhamento de tecnologia, até porque os americanos, para lançarem lá, e para os Estados Unidos é vantajoso lançar lá, é financeiramente melhor lançar na base de Alcântara do que lançar nos Estados Unidos. Inclusive, os especialistas falam que existe um ângulo de entrada lá em Alcântara, de entrada no espaço, que é melhor, enfim, por várias razões técnicas, é melhor para os Estados Unidos ficar fazendo lançamentos ali. Para fazer esses lançamentos lá, muita tecnologia vai ter que ser usada lá, que vai ser compartilhada com o Brasil, e o Brasil vai ganhar também nesse sentido. E o ministro também disse que, inclusive, o Brasil vai ceder a base de Alcântara para outros países também que quiserem fazer lançamentos lá, e o Brasil vai ganhar financeiramente com isso, não vai ser de graça, vai ter um recebimento financeiro por causa disso. Nós tivemos também a privatização nesses últimos dias de aeroportos, agora está começando também a ter agora o leilão dos portos, né, em nosso país, e o dinheiro recebido na venda desses aeroportos, desses portos, é em cash, é à vista. O Brasil está recebendo bilhões de reais por causa desses leilões que vão continuar nas próximas semanas. Tudo isso é bênção para o nosso país. Então, nós temos visto muita coisa positiva acontecendo, e tudo isso deve ser fruto de nossa oração. Oposição sempre tem, as pessoas que se opõem ao atual governo vão continuar batendo nele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, até o último dia do mandato do atual presidente, seja um mandato de 4 anos, 8 anos, vão continuar batendo, esses ataques vão continuar, por questões ideológicas, por questões financeiras, por várias razões, enfim, vão continuar a acontecer. Mas o importante é o governo não sair da linha estabelecida e também, além de manter essa coerência, manter um canal de contato direto com a população, seja via internet, seja através da mídia tradicional, mas tem que manter esse contato para, inclusive, quebrar as narrativas que são construídas contra o governo. Não estou dizendo que o governo Bolsonaro é perfeito, nenhum governo é perfeito, mas este governo é bem intencionado, está tomando decisões e caminhos corretos para o bem do nosso país, e nós devemos orar, como diz a Bíblia Sagrada, pelas autoridades constituídas, para que elas tomem as decisões corretas para o bem de nosso país, porque se eles governarem bem, nós seremos abençoados através desse governo. E o presidente Bolsonaro é um homem temente a Deus, um homem em que nós vemos paixão pelo nosso país, e nós acreditamos que ele vai conseguir honrar o seu compromisso de ser um instrumento desse momento de inflexão que o Brasil está vivendo, as mudanças que nós precisamos implementar nesse país para a sua melhora. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa Cristão e o Mundo, e eu convido a você a toda semana entrar na TV CPAD para assistir esse programa, e não só esse programa, outros programas da TV CPAD que com certeza vão ser bênção para a sua vida, porque são preparados com esse objetivo. O nosso programa, ele é sempre nas quintas-feiras, mas algumas semanas nós temos atrasado e ele tem saído na sexta-feira. E pedimos desculpas a vocês por isso, nós queremos acertar isso, devido às nossas muitas atividades aqui. O programa, às vezes, ele está disponível na sexta, mas nós vamos acertar isso para que sempre nas quintas-feiras, sempre, de forma inalterável, nós tenhamos o programa O Cristão e o Mundo, ok? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.
rei Davi deixou uma obra-prima inestimável para nós, o Livro de Salmos. Para todos aqueles que admiram a poesia e a espiritualidade de seus escritos, a CPAD traz um clássico da literatura cristã, Os Tesouros de Davi. Uma obra densa dividida em 3 volumes que reúne os 150 salmos, comentados individualmente pelo príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Enriqueça seu conhecimento com Os Tesouros de Davi, um produto com a qualidade CPAD. Programação variada, conteúdo evangélico de verdade, compromisso com a palavra de Deus você encontra na TV CPAD, um canal cristão online gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda a semana. Mulher Cristã Hoje, Aconselhamento Pastoral, Mensagem de Vida, Geração JC, Louvor e Adoração, Mercado de Trabalho, Cantinho da Tia Jo e muito mais. Acesse agora mesmo tvcpad.com.br. TV CPAD, a um clique de você.